De volta com o nosso Você Bonita, e a gente abre o programa com um assunto importantíssimo que vocês vão adorar. Já falamos aqui de melatonina, mas hoje a gente vai responder uma perguntinha e relacionar melatonina com emagrecimento. Será que ela pode nos ajudar no emagrecimento? Quem vai contar pra gente mais uma vez é a nutróloga, a doutora Raquel Menezes. Bem-vinda! Tudo bom, doutora? Eu que agradeço. Sempre um prazer te receber. Principalmente quando a gente fala nessa época do ano aí de emagrecimento, que a doutora estava me contando que o trabalho aumenta ainda mais, né, no consultório. É verdade. Porque chega o final do ano, é o momento que as pessoas falam, não, agora eu tô preparado, agora eu quero, agora eu preciso. É porque chega no final do ano, dá um start na gente, né? Aí a pessoa quer ficar se sentindo bem e tal, mas ao mesmo tempo começa as fases de comemorações, né? E aí a gente tem que prestar atenção com relação na obesidade, que muitas pessoas elas procuram, né? Ela fala, pô, estou acima do peso, o que pode auxiliar? É claro, a alimentação e atividade física, sem dúvida, né? Mas tem outros fatores que estão envolvidos no processo de emagrecimento e é isso que nós vamos falar hoje. E vamos então já iniciar, né, com a explicação, como é que a gente entende o que é a melatonina, né? Como o que ela faz, assim, onde ela é produzida, e daqui a pouquinho nós vamos falar de outros hormônios também até chegar no emagrecimento. Exato. A melatonina, ela não é um suplemento, né? Ela é um hormônio. Tá. Então, isso que a gente tem que prestar atenção. Como que ela é produzida? Na nossa glândula pineal, que fica aqui na nossa cabecinha, tá? Tem a glândula que ela vai e faz a produção principalmente no período da noite, tá? O que acontece com a melatonina quando ela está na produção nossa, né? Ela está envolvida em vários hormônios. Principalmente, à noite, a gente produz também testosterona, tá? O que a testosterona ela vem auxiliar pra gente? E pra gente, quando a gente fala testosterona, pensa só em homem. Nós, mulheres, também precisamos de testosterona. Por isso que é importante ter uma noite de sono boa para a produção de testosterona, que vem auxiliar na questão de massa muscular, massa óssea, libido, tá? E concentração. Temos também o cortisol. O cortisol, meu cortisol tá alto. O cortisol, ele é bom, né? O que é o ruim? O ruim é a gente tá nos excessos, né? Cortisol alto e cortisol muito baixo. Mas o cortisol é ele que vem auxiliar pra gente também do acordar, do despertar. Tá. À noite, a gente temos a produção também do cortisol. GH é o nosso hormônio que nós produzimos, o GH, temos a produção no nosso corpo, mas produzimos à noite, né, na hora de dormir, produzimos também no período da atividade física. E aí o que acontece? Se a gente não tem uma qualidade de sono, se a gente não tem a produção dos outros hormônios envolvidos, isso daí vem a prejudicar. Tá, e o GH, o que ele vem auxiliar? Ele vem auxiliar também para a gente não perder massa muscular. Ele tem uma parcela também que auxilia na perda de gordura, né? Questão de pele, de colágeno, o GH também está envolvido. Então, é importante, gente, não tem como a gente isolar somente uma coisa e falar que só tem um benefício. O nosso corpo, ele trabalha em conjunto. Eu já ouvi dizer que o GH é o bálsamo da beleza. Né, que a gente precisa assim, rezar para o GH todos os dias, para ele ter a sua produção adequada para manter, eu não vou dizer um rejuvenescimento, mas um anti-envelhecimento, né, doutora? Exato. E aí a minha pergunta é a seguinte, como a melatonina tá, vamos colocar assim, no primeiro hormônio a ser produzido, que é ela que vai iniciar toda essa cascata, se ela não tiver numa condição adequada, os outros hormônios também não atingem a sua liberação adequada. É isso? É isso. Porque a melatonina também está relacionada com a serotonina. Tá bom, Raquel, o que é a serotonina? Outro hormônio que a gente está falando aqui. Que ele vem auxiliar pra gente para diminuir o estresse, a ansiedade. Aí vamos pegar no assunto que é da obesidade. O que vem causar obesidade? Tem vários fatores. Um deles, e o principal, é o estresse, né? O estresse, a ansiedade. Então, se você também não tem uma boa produção da melatonina, você não vai ter, por tabela, a boa produção de serotonina, e isso daí vai desencadear o quê? Você é ansioso, aí ansioso você vai ficar mais estressado, estressado vai influenciar no cortisol, né? E aí você vai intensificar mais o beliscar, né? Porque muitas pessoas elas ficam ansiosas e o que ela desconta? Desconta na comida. Porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele usa glicose, né? O combustível do nosso cérebro é a glicose. E aí a gente tá lá, estressado, né? Tem coisas que dão prazer pra gente? Tem, viajar dá prazer, a atividade física também, mas o nosso corpo quer inércia. Aí o que a gente fala? O que é mais prático ali? Tô ansiosa, tô nervosa, o mais de fácil acesso é a comida. Sim. E normalmente não é alface e pepino.
a gente, né, enfim, gosta ali de mais coisas do açúcar e da gordurinha e vamos discutir um pouquinho sobre isso. Vou lá e já volto, mas eu vou te deixar uma pergunta que é a seguinte. A gente tem aqui, ó, as cápsulas, então, da melatonina. A gente acompanhou todo esse processo da liberação no Brasil, né? Dessa indicação muito bem feita, com prescrição médica aí pelos médicos, que até recentemente a gente só tinha livre acesso fora do Brasil para conseguir a melatonina. Então, eu quero entender hoje como, né, qual lei ali, o que é possível fazer hoje. E quando você diz que a gente tem a produção desse hormônio, quando a gente toma a suplementação, o que faz essa suplementação? Essa melatonina, ela aumenta a nossa produção individual, que está ali no suplemento, ou ela é a melatonina? Você vai me contar daqui a pouquinho para a gente explicar para o público tudo direitinho para você saber. Olha, tive a indicação de fazer tal coisa. Aí você já vai entender o que vai acontecer no seu organismo. Para experimentar o óculos. Que é o seguinte, quando a gente fala de melatonina e principalmente da suplementação da melatonina, queria entender então o que é aprovado no Brasil, que momento estamos vivendo dessa aprovação, né? Porque as coisas vão mudando e é importante que o público saiba de todas essas mudanças. E quando a gente toma melatonina ali, com indicação, é claro, o que a gente está tomando? A gente está tomando o hormônio? A gente está tomando algo que ativa essa produção nossa, né? Física mesmo, individual e orgânica de cada um? Pode contar pra gente. Porque antes não era liberado, né? Que a Carol comentou, a gente antes do comercial, que a gente só tinha acesso fora, né? Sim. E agora está sendo liberado. O que é bacana? Bacana porque é um hormônio que a gente ingere e vem a facilitar, sim, na nossa produção de melatonina. Mas o único problema é que as pessoas também estão usando de uma forma... abusando do uso, né? Porque a gente tem a produção de melatonina, mas qual que é a dose ideal? Raquel, e para mim, né? A gente tem que ver a idade, a gente tem que prestar atenção, além da idade, se realmente o fator sono é o quê? Porque às vezes a gente acha assim, não estou dormindo direito, é por conta da melatonina. Não, às vezes você não está dormindo direito, é por conta do estresse, é por conta da ansiedade, por conta do trabalho. E aí não é para todo mundo que a gente indica, né? Ontem mesmo um paciente ele veio falar para mim assim, Raquel, eu estou em uso de melatonina e não estou dormindo direito. Aí eu fui e conversando com ele, tá, mas como que é a rotina? É aquela história, ele treina à tarde, chega em casa, aí fica na cama, fica no celular, né, com a luz acesa. Isso daí vem influenciar. Então, para ele não adiantava nada eu falar para ele assim, você tá tomando quanto? Tô tomando, por exemplo, 2 miligramas. Então eu vou aumentar a dose da sua melatonina. Vai ser besteira, porque o problema dele não é mais o hormônio, porque ele já tem todo o estresse, o não cuidado de dormir. Agora, a suplementação, ela é importante? Sim, eu indico a suplementação, principalmente para aqueles pacientes que eles relatam assim, olha, eu tô em dieta, né? Eu faço dieta, faço atividade física e mesmo assim não estou tendo o emagrecimento. Aí, para esse paciente, indico a melatonina também, porque a gente pesquisando o sono, né? Porque se você não dormir direito, né? E aí como que você vai ter a produção, a regulação dos seus hormônios de fome e saciedade? Então, nesse caso, a gente prescreve a melatonina para o paciente. E tem doses diferentes, tem doses diferentes, porque, que nem desse paciente mesmo, eu não ia aumentar a dose dele, né? Ele já está em uso de melatonina. O problema dele é todo o contexto do estilo de vida dele. Por isso que não é milagre, né, gente? Ajuda, é mais um caminho e até falando da parte saudável, porque dormir bem é muito bom. Sim. Não só pensando em emagrecimento, é base da nossa vida, né? E se a gente aumenta a dosagem, aí que nem a gente estava falando da liberação, né? Aí fica lá de fácil acesso. Eu vou começar com 2 miligramas. Aí tá bom, não deu certo. Vou para 4 miligramas. Sim. A pessoa ela vai se automedicando e aumentando a dosagem da medicação e não dá o efeito que ela quer. E muito pelo contrário, tem pacientes que eles requeixam de dor de cabeça, acordam cansados, por conta que eles não tomaram, tá tomando em excesso, achando que o problema é a melatonina e fica tomando em uso abusivo. E precisa ter uma frequência, né? Precisa tomar certinho com indicação, quem tem a indicação, porque é algo contínuo, não adianta tomar tipo uma semana e achar que já vai ter o resultado, né? Precisa de uma frequência e adequar então os horários para induzir esse sono. Sim, porque a qualidade do sono, a gente tá falando aqui, você tomar melatonina, não entenda isso daí que ele vai te dar saciedade e por isso você vai
emagrecer, ele não vai tirar sua fome e por isso que ele vai te auxiliar a emagrecer. Não é isso, gente. A gente está falando aqui que a melatonina, ela vai te auxiliar na questão do sono, você tendo uma boa qualidade do sono, o teu corpo vai funcionar, os seus outros hormônios vão auxiliar. Sem dúvida. Aí pensa só, dia seguinte você dormiu bem, né? Aí você acorda disposta, vai treinar. Ou você acorda disposto, vai trabalhar melhor, aí depois ao longo do dia você fala, ao invés de ir para casa, você já leva a sua roupinha do treino, vai treinar. Isso é um auxílio. O emagrecer não é um fator único, não é somente a gente falar, fecha a boca e faça atividade física, mas os seus hormônios estando bem, você vai ter o resultado que deseja. Agora, a alimentação pode estar também presente, né? Alguns alimentos ajudam a induzir, né, a produção de melatonina? Os alimentos que contém aqui, que eu coloquei, é o quê? Eles têm o triptofano. O triptofano, ele é o indutor da serotonina. Certo. Que a serotonina, lembra que eu falei? A serotonina é o hormônio que a gente regula a ansiedade e o estresse. Depois, quando vai ao longo da noite, né? Como que a gente vai à produção da melatonina? Tem a serotonina, que quando vai escurecendo, vai entrando a gente não tem mais luz, né? Isso que acaba prejudicando hoje em dia, porque a gente tem acesso, muito estímulo à noite. Mas, enfim, a melatonina, ao longo do dia, quando a gente vai entrando ali o escurecer, a gente inicia a nossa produção de melatonina. E esses alimentos, eles têm o 5-HTP, que é o triptofano, que auxilia na produção de melatonina também. Não é que você comendo esse daqui, você vai ter a melatonina. Auxilia na produção. Na produção. Isso. Então, e eu acho que todo um estilo de vida saudável, né, que tem aí um equilíbrio dos horários. E claro que quando a gente fala nisso também, eu entendo como vocês, porque eu adoro sair à noite, eu sou animada. É gostoso. E, né, às vezes acaba indo dormir um pouco mais tarde do que gostaria, encontra amigos, etc. Então não é que a gente tem que viver numa bolha. Exato. E deixar de ter aí toda a parte social, que também é importantíssima, eu acho que para nossa alegria como um todo, o equilíbrio da vida. Mas tentar, então, que a frequência, que mais dias da semana, isso tenha um controle maior do que ir dormir muito tarde, mais dias do que ir dormir no horário adequado, certo? Exato. Tem que ser a constância do equilíbrio. O nosso corpo, ele gosta de rotina, né? Então, assim, seria interessante? Seria. Poxa, vou dormir todo dia 10 da noite. Ótimo, né? Aí você já tem aquele reloginho biológico que te acorda no horário. Sim. Mas é que nem você comentou. A gente tem compromissos, né? Tem a parte social que acaba prejudicando mesmo na qualidade da gente ter essa dinâmica de dormir e ser constante. Mas assim, o que é importante é a gente ter uma boa alimentação. É interessante incluir esses alimentos que produzem? Sim, é interessante. Contém 5-HTP. O iogurte, ele tem o cálcio, que também auxilia na produção de serotonina, que vai transformar em melatonina. O que é, e outras coisas que vêm auxiliar para a gente na hora que for dormir. Raquel, eu vou tomar a melatonina e vou capotar? Não é assim, né? Ele vai induzir a indução do sono, mas ele vai deixar aquele sono tranquilo. E pacientes que eles tomam aquela medicação que são indutor de sono, né? Que tomam e já dormem em seguida, mesmo assim para eles é interessante, porque eles não têm um sono de qualidade. Eu ia tocar nesse assunto, que eu acho uma falta de responsabilidade se a gente não tocar nesse assunto. O Brasil ocupa um ranking ali, né? Tá lá no topo, no consumo de medicamentos, quando a gente pensa em antidepressivo, etc., que também são esses indutores aí de sono. E muitos pacientes acabam tendo a indicação desses remédios, sem antes até testarem a melatonina, né, doutora, que é natural. Eu não estou falando quem tem um diagnóstico de alguma doença que precisa de medicamento. Não é isso. Mas muitos recorrem a essa medicação logo de cara, sem ter até um diagnóstico. Exato. Antes de testar a melatonina, que hoje é aprovada e com uma boa indicação vai dar um resultado adequado, sem que entre aí, né, nessa seleção. Porque dessa medicação que é muito mais forte, né, gente? Estou falando das tarjas. De alguns casos, tarjas. Porque tem casos que é muito fácil você tomar o remédio e já dormir. Mas o que você tem que entender? Arruma uma alimentação, faça atividade física, tem ali os protetores do sono, né? Tudo isso daí vem auxiliar. Então, a gente tem muitas coisas para facilitar isso. É isso. Converse com o seu médico, compartilhe a nossa entrevista, pense nisso, né? Se conheça, que é sempre importante. Eu vou deixar um contato da doutora, que é @doutora abreviado Raquel Menezes, tudo junto, @doutora abreviado Raquel Menezes, tudo junto, que tá aqui sempre com a gente. Obrigada, viu, doutora? Eu agradeço. Até a próxima. Até mais. E boas noites de sono, né? Obrigada para todos assim nós. A gente merece.